E essa história de que Abel Ferreira disse não para o Nottingham Forest. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes e fala também sobre o Flamengo revoltado com um teste surpresa. Será que é para tanto? Conto também que o São Paulo perdeu mais um jogador até o fim dessa temporada. Já John Textor com novos problemas na justiça e uma condenação milionária. Para completar, chances do Vasco no Campeonato Brasileiro, últimas no mercado. Um dos donos do Atlético Mineiro com problemas na justiça e de difícil explicação. Falo também sobre bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes do giro de notícias. Só pedir para você entrar no meu grupo do Telegram para receber dicas absolutamente gratuitas na hora de fazer sua fezinha esportiva. Não tem a mínima ideia de como apostar? A gente resolve, já clica no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí basta me seguir e automaticamente você já recebe suas dicas. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Hilton Pereira Sampaio será o árbitro de Flamengo e Palmeiras, jogo com cara de final do Brasileirão, marcado para as 4 da tarde de domingo no Maracanã. Conmebol também anunciou os árbitros das partidas de semifinais de Libertadores que acontecem na próxima semana. Confronto entre Flamengo e Racing terá Jesus Valenzuela. Já Facundo Telo será o árbitro de LDU e Palmeiras. Conmebol decidiu colocar os melhores árbitros à disposição, exceção feita aos países dos times envolvidos. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, problemaço para ser resolvido pelos acionistas do Galo. Isso porque Daniel Vorcaro, que é dono de 26,9% das ações da SAF do Atlético, virou alvo de uma investigação do Ministério Público. O MP afirma que os 300 milhões de reais que o Vorcaro usou para adquirir sua fatia no Galo vieram de fundos suspeitos de ligação com o PCC, primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do país. Esses fundos partiram de dois fundos, Hans e Olaf. Segundo matéria publicada pelo Estadão, esses fundos são investigados pelo Ministério Público sob suspeita de servirem para lavar dinheiro e ocultar patrimônio do crime organizado. O Atlético preferiu não se posicionar, afirmando não ter conhecimento de quaisquer irregularidades. Só um ponto importante. O Galo já vinha buscando no mercado cerca de 700 milhões de reais de um novo investidor. É possível até que, além desse novo investidor, exista a necessidade de entrada de mais um acionista para o lugar do Daniel Vorcaro. Eu não sei como é que essa história vai terminar. E você, o que pensa sobre o assunto, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue com a bruxa solta. Mais um problema de um jogador que não atua na temporada. O Wendel, lateral esquerdo, 32 anos de idade, comprado no início do ano junto ao Porto, teve uma ruptura parcial da fascia plantar do pé esquerdo. Tendência é de retorno apenas para 2026. Lateral que custa ao São Paulo por mês R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas. Atleta que veio de graça, até por conta disso, conseguiu um prêmio pela assinatura do contrato que lhe assegura um dos maiores salários do elenco tricolor. E dá para dizer que a primeira temporada do Wendel é bastante decepcionante, por conta de lesões e também da disputa com o Enzo Dias. O Wendel disputou apenas 25 partidas do São Paulo, isso representa menos de 50% dos jogos. Nenhum gol e apenas 2 assistências. Atleta badalado, que chegou a jogar pela seleção brasileira, defendia o Porto antes de ser contratado. Nas últimas 5 partidas só havia sido titular em 2. A última delas, confronto contra o Grêmio, em que ele sai no comecinho sentindo exatamente essa lesão. Só para lembrar de outras péssimas negociações e custos-benefícios horrorosos no São Paulo, podemos citar Oscar e Lucas Moura. O Oscar ganha R$2.300.000 por mês, Lucas Moura ganha R$1.800.000 mensais e ambos juntos não jogaram nem 40% das partidas do São Paulo na atual temporada. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Cruz Maltino briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Nesse momento o time é o 9º colocado, 36 pontos conquistados.
torcedor do Vasco, diante do bom momento do time, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, terceira melhor campanha do retorno, está focando a briga por Libertadores da América. Fui consultar os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais para entender as possibilidades do Vasco. Para o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, chances de Libertadores de apenas 8%. Da Sul-Americana, 64%, rebaixamento 1,3%. Mas, porém, contudo e todavia, esses 8% para Libertadores levam em consideração apenas um G6. Hoje a sexta colocação é do Bahia, que está 3 pontos à frente, não, são 7 pontos. 4 e 3, 7 pontos de vantagem em relação ao Vasco, tá? Só que tem um detalhe super importante. Se o Flamengo ou o Palmeiras forem campeões da Libertadores e o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o G6 vira G8. Dessa maneira, o Vasco precisaria apenas ultrapassar o São Paulo, que está logo à frente dele, a diferença é de apenas 2 pontos. Diante disso, dá para dizer, especialmente pelo ótimo momento do Vasco, que o Cruz Maltino entrou para valer na briga por vaga em Libertadores. Mas vai depender de suas forças e também de uma combinação de outros campeões para que existam mais vagas em Libertadores da América. E você, o que pensa sobre o futuro do Vasco? Registre sua opinião no espaço para comentários, beleza? Hora de falar sobre o Botafogo, mais especificamente do dono do Botafogo, John Textor, que recebeu outra condenação, dessa vez na Inglaterra. A Iconic Sports obteve vitória em cima do John Textor na Justiça do Reino Unido. Essa empresa reivindica 97 milhões de dólares ou 526 milhões de reais. A Iconic alega que o Textor não honrou um acordo. Bora explicar essa história. 3 anos atrás, a Iconic investiu 75 milhões de dólares para ter 15,7% das ações do Grupo Eagle. E havia a promessa na época de que a Eagle ela seria listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Promessa, em caso de não cumprimento, com o Textor arcando com consequências. O tempo passou e nada da Eagle ser listada na Bolsa de Valores. O que a Iconic fez? Procurou a justiça requerendo a devolução do dinheiro com juros anuais de 11%, por isso esses 97 milhões de dólares, que equivalem a mais de 500 milhões de reais. John Textor prometeu recorrer e se disse decepcionado com a decisão da justiça no Reino Unido. Chamo atenção para a série de atitudes, medidas e posturas do Textor, cara extremamente arrojado, que investe o dinheiro que não tem, e depois tem enormes problemas com o cumprimento dessas devoluções. Você gosta do jeito Textor de administrar? Gostaria dele no seu clube? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, BAP e companhia, mais uma vez revoltados, com direito até a nota divulgada através das redes sociais. O rubro-negro ficou bravo com a equipe de exame antidoping que apareceu de surpresa no centro de treinamento, atrapalhando as atividades da sexta-feira, antevéspera do jogo contra o Palmeiras. 10 jogadores ficaram presos e perderam parte das atividades. São eles Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Alexandro Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, Pedro Luiz Araújo e Samuel Lino. 8 titulares e 2 atletas que entram com bastante frequência. José Boto e Gabriel Skinner, homens do departamento de futebol, quiseram saber se outros clubes também teriam exame surpresa. E os fiscais que por lá apareceram disseram que não tinham a resposta. A coisa ficou ainda mais feia quando esses fiscais exigiram assistir ao treino tático do Flamengo, de Felipe Luiz. O pessoal do Flamengo pensou em não aceitar essa exigência, no final das contas permitiu, mas colocou seguranças para acompanharem os fiscais bem de perto para impedirem que eles tirassem fotos ou vídeos. Sabe a maior maluquice de toda essa história? É que toda essa revolta do Flamengo se intitulando ou entendendo ter sido prejudicado, acabou indo por água abaixo quando se descobriu que também foi feito um exame antidoping de surpresa no Palmeiras. O Palmeiras deu menos visibilidade à situação, afirmando inclusive que já era a 5ª vez somente nessa temporada que os atletas do Palmeiras eram testados de forma surpresa, sem que houvesse um comunicado prévio. Importante registrar ainda que uma série de rubro-negros chegaram a descobrir que a presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Adriana Tabuso, é torcedora do Palmeiras. Mas essa informação
deixa de ser relevante quando a gente constata que Palmeiras e Flamengo tiveram testes surpresas no mesmo dia. E você, o que pensa sobre essa mais nova confusão entre Palmeiras e Flamengo às vésperas da grande decisão do Campeonato Brasileiro, jogo que vale, entre aspas, o título do Campeonato Nacional? Registra o seu pensamento no espaço para comentários. Abel Ferreira disse mesmo não ao Nottingham Forest em setembro. Informação trazida nesta sexta-feira pela ESPN dá conta de que o treinador do Palmeiras rejeitou a possibilidade de comandar uma das equipes da Premier League, oferta feita coisa de um mês atrás, quando o Nuno Espírito Santo foi demitido por Evangelos Marinax e Edu Gaspar. Confesso que achei a notícia estranha, porque o sonho de qualquer técnico no mundo é comandar uma equipe de Premier League. E o Nottingham Forest fez grande temporada passada, tem investimento maciço, enfim. Fui checar com pessoas próximas ao Edu Gaspar, que é um homem forte do futebol das equipes comandadas por Evangelos Marinax em todo o mundo. Essa pessoa me assegurou que em momento algum Abel Ferreira fez parte dos planos do Evangelos Marinax. E ela inclusive justificou essa postura, lembrando que o Ange Postecoglou foi anunciado como técnico do Nottingham Forest somente algumas horas depois da demissão do Nuno Espírito Santo. Quando o treinador português do Forest cai, o outro já havia sido escolhido. Então nem teria havido tempo para consulta ou escolha de outro treinador. De qualquer forma, só queria trazer por aqui a notícia de que o staff do Abel Ferreira assegura que houve uma consulta, mas que o Abel acabou optando pela permanência no Palmeiras. Tirem suas próprias conclusões. Só para completar, o contrato do Abel Ferreira se encerra em dezembro desse ano e ainda não foi assinado, mas está tudo encaminhado para a permanência dele, com uma grande novidade: a partir de 1º de janeiro de 2026, sem multa rescisória, caso ele queira deixar o Palmeiras, pode comunicar a qualquer momento, sem a necessidade de indenização. Mesmo vale caso o Palmeiras decida pela dispensa do técnico português. A saideira sobre o Verdão: o Everton sofreu fratura na mão e deve desfalcar o Palmeiras na partida contra o Flamengo, marcada para domingo. A maior possibilidade é da utilização de Carlos Miguel no gol alviverde. E você, o que pensa sobre esse interesse do Nottingham Forest em Abel Ferreira? Você acha que ele iria? Existiu oferta? Foi só uma sondagem? Não teve nada? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? A gente se encontra. Tchau!